Salve galera do canal Blindando Mentes, aqui é o professor Pablo Jamilk. Hoje vamos falar sobre um assunto que deu o que falar nos últimos dias, que é a revelação da identidade de quem estava por trás do movimento Sleeping Giants no Brasil. Bem, houve a publicação de uma matéria no jornal, se não me engano, foi realizada pela Mônica Bergamo, em que um casal de 22 anos do Paraná foi apontado como os mentores, né, por trás da iniciativa Sleeping Giants no Brasil. Para quem não sabe o que é isso, Sleeping Giants é um movimento que começou nos Estados Unidos em 2016, que tem como objetivo alertar as empresas que anunciam na internet que sua marca está ombreando, está em páginas que divulgam notícias falsas, que propagam desinformação. Por exemplo, vamos aqui pegar um caso. Você tem um blog que tenta fazer as pessoas acreditarem que a Terra é plana. E aí você publica suas besteiras lá cotidianamente. Você pode monetizar o seu blog, certo? Então você coloca espaço para os anunciantes. E a pessoa vai lá e acaba caindo, né, anunciando no seu canal. Mesmo porque, a menos que alguém faça uma gestão desses anúncios, pode cair em qualquer lugar. Pois é. E aí, o que acontece é, esse movimento surgiu para começar a alertar determinadas empresas. Olha, o seu conteúdo está aparecendo aqui nessa página que que propaga coisa enganosa. E aí o pessoal parava de monetizar. Pois bem, em 2020, mais especificamente 18 de maio de 2020, o Sleeping Giants Brasil começou. Ao que tudo indica, pela iniciativa desse casal de jovens, né? Desses jovens de 22 anos, e pelo que eu pesquisei, os dois são estudantes de direito, certo? Eu não vou falar o nome deles aqui, porque, segundo o que eu vi, eles estão recebendo ameaça, né, e tudo mais. O que eu não duvido, porque se você alguma vez já ousou falar alguma coisa contra aquilo que é vigente hoje no Brasil, e o que eu digo aquilo que é vigente hoje é o governo vigente hoje, ou a ideologia da extrema-direita, você acaba recebendo pedrada de todos os lados e das formas mais rudes que você puder imaginar. Então, assim, gente que manda mensagem para você dizendo: eu vou te matar, eu sei onde você mora, eu vou colocar uma bomba no seu carro. É um tipo de coisa que acontece. Enfim, eles começaram, segundo eles, a receber ameaças e acabaram aparecendo aqui, né, vindo a público. Bem, vamos aos fatos. Depois de publicarem que eles eram os idealizadores do movimento aqui no Brasil, que já arrasta muita gente pela internet, diversas pessoas que se sentem atacadas pelo movimento Sleeping Giants, a saber, pessoas que compartilham notícias falsas, notícias que são verificadas pelas agências verificadoras e que comprovadamente são notícias falsas, essas pessoas começaram a falar: isso aqui é um absurdo, porque esses dois não podem ser os responsáveis pelo Sleeping Giants, porque tem que ter alguém por trás deles, tem que estar a Folha de São Paulo, tem que estar sei lá, George Soros, tem que estar alguém, porque é impossível que eles estejam sozinhos. O que é engraçado, porque assim, e aqui eu preciso falar os nomes, né, para que não fique uma coisa bem viajada. É o mesmo público que compartilha aquele meme dizendo que o Jair Bolsonaro se elegeu com um smartphone, uma mesa e o filho dele ao lado, fazendo live em casa, né? Ou seja, ele, que é um mito, ele conseguiria se eleger num país gigantesco como o Brasil só com um smartphone e com o filho dele. Mas um casal de estudantes não poderia montar o Sleeping Giants. Quando é que já se viu uma coisa dessa? Então, por trás do presidente não tinha ninguém. Não tinha movimento disso ou daquilo, ou gente que estava querendo combater alguma outra coisa. Não tinha ninguém.
mas por trás dos dois jovens do Sleeping Giants tem que haver. Isso só reforça o frenesi maluco em que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. Por quê? E aqui eu vou falar algo no sentido de quase uma previsão, já que eu estou em dezembro de 2020. A nossa sociedade está tão convulsionada por esse maniqueísmo de esquerda e direita que é muito capaz de explodir uma guerra civil de sectários contra sectários se um desses pilares vier a desabar. Por exemplo, se o Jair Bolsonaro fosse empichado, se ele fosse sofresse um impeachment, nós teríamos uma guerra civil no país. Por quê? Porque quem é ferrenhamente defensor, né, da extrema-direita não aceitaria e iria para a rua de forma violenta, certo? Porque isso acontece quando nós temos ânimos exaltados, perfeito? Agora, vamos analisar filosoficamente o caso. Você não acha que é importante haver, de todos os lados, alguém que defenda o seu discurso e que tente mostrar que determinadas posturas são equivocantes, né? Não equivocadas, são equivocantes no caso das fake news? É muito importante que isso exista. É muito importante que haja a pluralidade de opiniões. Eu já falei sobre isso no canal, eu vou falar novamente. É sempre errado você pensar que o seu inimigo deve deixar de existir, principalmente na política. Porque se seu inimigo deixa de existir, a sua razão de existir deixa de existir. Entende o que eu quero dizer? Se você se elege, ou se você aparece de uma forma beligerante, aquele que você combate, se deixar de existir, faz com que você perca a sua essência. Isso foi trabalhado muito bem num conto do João Guimarães Rosa, um conto chamado Mechel. Certo? Mechel. Vou explicar para você rapidinho. Havia um garoto que morava numa fazenda, filho do fazendeiro, e tinha um menino com quem ele bulia, ele incomodava o menino, fazia toda sorte de traquinagens com ele. Mechel, o rapazinho. E ele odiava o Mechel, odiava com todas as forças, e por isso ele fazia traquinagens com esse rapaz. Certo dia, ele fez uma traquinagem e prendeu o Mechel dentro do lugar onde estava a vaca mais brava que havia naquele lugar. Pois o que aconteceu? A vaca avançou sobre o Mechel, deu-lhe algumas cabeçadas, pisoteou e o Mechel morreu. Pense comigo. Ele odiava o menino, o dono do fazendeiro, o filho do fazendeiro, odiava o Mechel. Fazia de tudo para o Mechel sofrer, para ele se lascar. E ele conseguiu a instância que ele tanto queria, que era que o Mechel sofresse. Ele morreu. Ele morreu. E sabe o que aconteceu depois que o Mechel morreu? A vida do menino perdeu sentido. Ele só chorava. Mas ele não chorava de arrependimento. Ele chorava porque aquilo que fazia dele, né, o motivo para existir, deixou de existir. Isso é algo que pode acontecer. Quando pararem com essa fantasia brincalhona de o comunismo isso, a China vai tomar o mundo e não sei o que lá, quando essa fantasia toda acabar, muitas pessoas vão se ver amarguradas e sem razão de existir. Por quê? Porque nesse momento elas acreditam que estão lutando contra alguém, assim como Dom Quixote lutava contra os gigantes e os moinhos de vento. Bem, esse é o recado de hoje. Se você curtiu, deixa o like aí e até o próximo vídeo.